Apareceu um vídeo pra mim, esse vídeo na verdade já apareceu pra mim há um tempo. Aconteceu um negócio horrível com a moça, gente. A terapeuta dela, passando por consulta, fazendo a consulta com ela, aconselhou ela a se separar do marido, pra no final a terapeuta ir lá e adicionar o marido dela nas redes sociais. Enfim, tava, esse casamento não vai dar certo mesmo não, mas que homem bonito, deixa eu ir lá seguir ele. Enfim, uma situação super estranha, gente, que ela vai retratar. Pelo menos o início do vídeo foi isso. Eu vou ver ele junto com vocês, que eu não assisti. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo. A galera, assim, eu vi um pouco dos comentários sem ter assistido. O pessoal tá indignado com a falta de profissionalismo. Parece que a terapeuta vai dar em cima do marido dela, uma vez que aconselhou eles a terminarem. Vamos ver se é isso mesmo que eu entendi. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Então, bora lá pro quadradinho sem enrolação. Aqui, gente, essa daqui é a Stephanie Carvalho. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Vamos ver, aqui ela vai dar só uma prévia de segundos, 10 segundos. O dia em que a minha terapeuta disse que era pra eu me separar do meu esposo, e logo depois da sessão ela foi pedir pra seguir ele no Instagram. Só isso, uma prévia, gente, de 10 segundos dela, bateu milhões. Todo mundo assim, que é isso? Que é isso? Que é isso? Ela vai gravar, vou mostrar pra vocês agora o vídeo 2. Ela contando a história detalhada, depois que a prévia dela, só 10 segundinhos, já chocou que a internet inteira. Aqui postou parte 2, mas agora 5 minutos ela explicando realmente o que aconteceu. Bora lá. Cá estou eu para contar a parte 2 do dia em que a minha terapeuta me deu conselhos para terminar com meu esposo e logo depois da sessão ela foi pedir para seguir ele na rede vizinha. Gente, basicamente, eu vou tentar resumir, mas eu não sou boa em resumos. Eu sempre tive dificuldade em confiar nas pessoas. Eu era bancária, então eu dava ir atrás de alguém, eu precisava, então eu comecei a pesquisar. Fui lá no Buscar e coloquei a primeira palavra, terapeuta. E apareceu pra mim uma terapeuta psicanalista, que basicamente eu achei bem interessante. Naquele momento na minha vida eu achava que era o que eu deveria fazer. E essa moça me seguia no Instagram. E tipo assim, o que a gente tem em comum? Eu moro em uma cidade, só que o meu esposo não era da mesma cidade que eu, ele era de uma cidade vizinha. Então, ela é da cidade vizinha da mesma que a dele. Só que, tipo assim, tínhamos pouquíssimos seguidores em comum. Então, acho que eram umas 3 amigas em comum. E uma eu sabia que fazia terapia psicanalista, perguntei pra ela se ela conhecia e tal, enfim, ela não conhecia. Então, pra mim foi, né, gente, tipo assim, ninguém conhece. Então, ok, vamos fazer. Eu comecei e eu tinha passado por um momento que um leve desconforto que tinham me feito e eu cheguei a comentar com ela tudo e esse leve desconforto tava meio que afetando o meu relacionamento. Tipo assim, mas coisinha... Gente, se você tá fazendo terapia, você não vai falar só das coisas mais profundas, você vai falar do seu dia a dia também, e foi isso que eu comentei. E daí ela só começou a frisar e focar muito nisso. Era terapeuta e não psicóloga. Então, tipo assim, na época eu comentei com as minhas amigas, porque eu não sabia. Gente, e não é questão de ciúmes, jamais. Tipo, o negócio foi a falta de ética. E tipo assim, já é difícil pra eu conseguir confiar em alguém. Aí uma pessoa vem e faz isso. Então, na época eu não cheguei a contar pra ela o motivo, mas eu juro que eu fiquei pensando uns 2 dias em escrever textões e textões, falar que ela era uma vagabunda, que... Juro, gente. Confortável com a situação, tava na semana da sessão, da próxima sessão, então eu já vinha com aquele sentimento de angústia, ansiedade, que tá chegando a hora de um negócio que você não quer. E aí, outro dia ele também foi trabalhar e era o dia que eu ia ter a sessão. Eu tive a sessão nesse dia. Ela tentou focar novamente nesse assunto, só que eu já tinha outros assuntos pra falar. Só que eu ainda estava desconfortável, lembrando, né, que eu estava desconfortável pelo fato das sessões que eu já tinha feito e que ela estava focando muito naquilo. E aí, nesse dia, tivemos a sessão normal, tipo assim, normal, porque não falei muito. Ela também, tipo, eu olhava pra cara dela, tipo,
Nesse dia, depois da sessão que eu tive, né, com ela e tudo, o Guilherme chegou do trabalho e falou assim: você tá fazendo terapia, né, tudo. Eu falei sim, né, comentei com você, tudo. Daí ele falou assim: o nome da sua terapeuta tal. Aí eu, sim. Tipo, na minha cabeça é porque éramos da mesma cidade e tal. Aí ele falou assim: ela pediu pra me seguir no Instagram. Pediu. Ai, gente, daí ali meu mundo acabou. Eu tava fazendo janta na hora, minha pressão caiu. Eu, tipo, falei, porra, já é difícil confiar em alguém. E essa filha da puta vai e faz isso? Enfim, espero que o meu vídeo não seja derrubado. Mas, gente, isso me revolta. O ponto é a falta de profissionalismo, a falta de ética, porque pouco tempo depois que ela pediu pra seguir o Gui, ela pediu pra seguir a minha mãe. E, gente, como eu nunca tinha tido um avanço com uma terapeuta ou psicóloga, enfim, com uma profissional eu não sabia, tipo, gente, por que ela tá pedindo pra seguir minha família? Tipo, o que ela tá querendo saber, tipo, sabe? Fiquei com muita dúvida, só sei que minha cabeça ficou mais fodida ainda do que já tava. Pensei em, enfim, mandar uma mensagem, não mandei. Mas resumindo tudo, gente, na próxima sessão eu falei que eu não queria dar continuidade, eu cancelei tudo, pedi o Pix, paguei. E simples, ela não me perguntou por que eu tava parando. E a solicitação tá lá no Instagram dele até hoje, tá? Não tirei. Se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é pra ela. Só não denunciei você porque você não é psicóloga, mas se tiver algum meio que eu possa denunciar os terapeutas, me contem aqui nos comentários, por favor, e me falem o que vocês acharam. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode colocar aqui que eu venho com outro vídeo. Vai ser desse jeito, eu acabei de chegar. Vocês vão bater em mim se eu não postar esse vídeo. Então fiquem com esse vídeo e me falem o que vocês acharam. Gente, nossa, várias coisas pra falar sobre a terapeuta, mas, meu Deus, é tipo assim, os momentos que era pra cortar o vídeo, aí ela não cortava. Aí os momentos que não era pra cortar, aí ela cortava. E aí quase que eu me perdi no que ela tava falando. Porque o corte era feito em momentos, e aí ia pra um outro ponto que ela queria tocar e perdeu aquele primeiro. Amiga do céu, quase que você faz eu me perder, quase que eu me perco no negócio. Quando ela falou que pediu pra seguir o marido, deu uma sensação do tipo assim, ela quer o seu marido, ela quer. E ela falou que contou pra terapeuta sobre um negocinho que tava incomodando ela. Deu a entender, mas por conta dos cortes, ela não foi muito clara também. Acho que ela também não deve querer falar sobre isso, né, gente? Foi uma coisa que ela falou na terapia, né? Mas esse negocinho deu a entender que tem a ver com o marido. Então, uma coisinha que estava incomodando ela, que era pequena. Em vez dela seguir com isso, com a terapia, isso aí foi só um negocinho. Vamos falar um pouquinho, mas depois encerrou. A terapeuta não, ela focou nisso. Dá a entender que tem a ver com o marido, mas ela não deixou claro no vídeo. A terapeuta ficou dando foco nesse negocinho que incomodou, em seguida começa a seguir o marido. Deu a entender. E aí me conta, terapia pode ter uma conversa ali sobre uma atitude final? É você que tem que chegar nessa conclusão? A terapia pode te levar, o terapeuta pode ir conversando com você do tipo assim, ó, isso aí é interessante você divorciar. É interessante divórcio. O terapeuta ele conversa sobre isso. No primeiro vídeo que ela fez uma prévia, ela falou que a terapeuta dava conselhos sobre término para depois começar a seguir. Você está fazendo terapia. Aí a sua família, um exemplo, não está sabendo, sua mãe, seu pai, só seu marido ou sua esposa. De repente a terapeuta ou o terapeuta vai lá e começa a pedir para seguir todo mundo. Aí meio que todo mundo já começa a perceber, você está fazendo terapia, né? E você falou de mim na terapia. Porque para o seu terapeuta ter saído do canto dele, para ir seguir marido, para ir seguir mãe, para ir seguir outras pessoas, é porque você falou da gente na terapia, né? Você falou para ele, para essa pessoa, para ela tá conhecendo a gente, é porque você falou. De alguma forma, mesmo que não fosse gente para dar em cima, mesmo que não fosse segundas intenções, eu não sei se vocês perceberam, mas isso expõe um pouco o paciente. Ela foi seguir o marido, já ficou esquisito. Mas ela ir lá seguir a mãe, gente, por que ela foi seguir a mãe?
Ela quer fazer uma propaganda da terapia dela. Eu tô fazendo terapia com a sua filha. A preço é tal se você tiver interesse, tá? Eu não entendi. Ela tá seguindo, começou a seguir os conhecidos do paciente. Que o paciente acaba comentando com ela. Tipo, qual o propósito? Antes a gente tava pensando o quê? Em traição, mas agora eu tô pensando, tipo, cara, de alguma forma isso não traz um negócio assim, é estranho. O que que vocês acham? Afinal, tem lei pra isso, gente? Tem lei pra isso? Tem alguma coisa que proíba isso? Isso é de alguma forma antiético? Parece que sim, mas eu não tenho como provar. Vamos ver os comentários. Nossa, amiga, sinto muito por essa experiência. Você pode denunciar para o conselho de CRP do seu estado. Por isso é importante, ao buscar um profissional, verificar se ele possui registro no conselho de psicologia. Isso garante que se trata de uma psicóloga habilitada e que, se necessário, exista um órgão responsável pela fiscalização e pela possibilidade de denúncia. Infelizmente, hoje vemos muitas pessoas com cursos rápidos de internet se autodenominando terapeutas e realizando práticas inadequadas, o que acaba prejudicando quem está na busca de ajuda. Verdade, porque a moça foi buscar a primeira vez, já tem dificuldade de confiar, e aí ela ficou desconfiada, entendeu, gente? Ah, mas não era o intuito da terapeuta. Mas você está lidando com uma pessoa que está pedindo ajuda para ser ouvida, ou às vezes está com uma instabilidade na questão emocional, e aí ela vê você seguindo as pessoas que ela conhece, você pode criar até uma paranoia na pessoa. Sinto muito que você tenha passado por isso, espero que não desista do processo terapêutico. Existem sim profissionais éticos e comprometidos. Eu ia achar que ela estava querendo conhecer as pessoas à minha volta para entender melhor. Não ia pensar que ela queria algo. Mesmo assim, gente, eu entendo. Mesmo que você olhe da melhor forma possível, você olha assim, cara, a terapeuta não estava na maldade, ela só estava ali querendo conhecer melhor. Cara, não sei, gente. Eu não sei se esse é o caminho. Não sei, porque ela é tranquila. Ela nem denúncia fez. Só expôs na internet para todo mundo saber, claro. Mas ela nem chegou a fazer uma denúncia. Mas tem mulher que tá buscando a terapia, ou homem que tá buscando a terapia, é até perigoso. Vamos dar um exemplo aqui de um homem. Aí o homem tá lá, ele tava se abrindo com o terapeuta sobre ciúmes da mulher, como é o casamento dele, aí do nada o terapeuta começa a seguir a mulher dele. O cara tava falando sobre tentar organizar a cabeça em relação a ciúmes, em relação à insegurança. E outro homem, o terapeuta, pede. Isso não pode desencadear talvez uma paranoia? Ou o terapeuta pode? Como eu disse para vocês, eu não sei se tem lei para isso, eu não sei se tem lei para isso, eu não sei se tem alguma coisa que proíba, se isso entra como algo antiético, me conta aqui nos comentários. Aqui, por exemplo, teve um comentário, olha esse comentário, gente. Terapeuta não deve dar sugestão de tomadas de decisão, ainda mais em relacionamentos. Por quê? Porque ela falou que a terapeuta meio que. Gente. Então, gente. Esse tipo de violência psicológica é muito frequente. Temos que pesquisar muito antes de fazer terapia. Isso é uma violência? Isso entra como violência? Eu diria que entra como safadeza, nas minhas palavras. Uma safadeza oculta. Entendeu? Fui entrar aqui no perfil dela para ver se ela postou mais, respondendo as perguntas. Ela não postou mais, gente. Não postou. Aí fica 2 pontos. Lembra que na prévia ela falou que a terapeuta meio que falava sobre término. E aí eu vi o comentário dizendo: o terapeuta nunca pode fazer isso. Bom, se realmente não pode, então ela é como se ela fizesse algumas coisas ali que não pode. O que nos leva ao seguinte ponto: se essas coisas que ela está fazendo são erradas, ela realmente é uma profissional da área? Ou, na verdade, ela fez um curso, tem pouca formação, ou nenhuma, ou uma formação ali muito rasa, a ponto de não saber o que inclui as leis, o que é essa ética nesse tipo de trabalho. O que vocês acham que aconteceu aqui? Porque é tantas opções que a gente fica assim. Você acha que estava dando em cima do marido? Mas por que foi seguir a mãe? Vocês acham que ela realmente se trata de uma profissional formada? O propósito dela era se enturmar, saber melhor sobre a vida da paciente? Saber quem são essas pessoas e o rosto delas? Na opinião de vocês, não tem problema nenhum no que ela estava fazendo? E tudo isso é um exagero? Uma paranoia? Me conta aqui que eu quero saber. Eu
Eu fiquei... Não, do jeito que eu sou, gente, do jeito que eu sou, é capaz de eu não ligar. Do jeito que eu sou, é capaz de eu nem ver, porque eu tô tão ocupada que eu não consigo nem ver essas coisas. Mas agora me conta, o que vocês acham dessa atitude, gente? Antiético? Ela tem formação? Ou não é nada demais? Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!